Na nossa série especial, agora o Jornal da Record resgata a saga do Rei do Sertão. Um homem que causava medo por onde andava. Cangaceiro, fazia justiça, mas matava sem dó. Ele é justamente Antônio Dó, o Lampião de Minas Gerais. Os moradores do Grande Sertão Mineiro contaram para o repórter Luiz Gustavo vários causos desse personagem real. Um antigo clássico da literatura ainda atual. Grande parte do cenário do livro se passou onde hoje é o Grande Sertão Veredas. Desde os combates de jagunços até rios da região, fazendeiros, contos e causos se passaram lá. E está tudo preservado até hoje. O que Guimarães Rosa escreveu, o cenário ainda existe. Florestas meio cerrado, meio mata atlântica. Veredas d'água cortadas por estradinhas de terra. Rios limpos, ainda livres de poluição. Guimarães Rosa bebeu dessa fonte para escrever a obra Grande Sertão Veredas, sempre lembrada nessas montanhas. O sertão é o ser só. O sertão, ele está em toda parte. O sertão está dentro da gente. É como se cada distância percorrida por essas matas preservadas fosse uma página do livro. As paisagens continuam as mesmas, assim como os relatos dos sertanejos, tão surpreendentes quanto os daquela época, como o de Dona Quirina, que, isolada na floresta, perdeu a noção de como se conta o tempo. Quantos anos? Abaixo de... Estou com 50. A senhora está na dúvida, não tem certeza disso? Não. Um dos personagens mais marcantes do livro espalhou terror e medo nessa região no início do ano 1900. Um pistoleiro de aluguel que fazia justiça com as próprias mãos. Ele se chamava Antônio Dó, o Lampião de Minas Gerais. A barba por fazer, a pele queimada pelo sol no corpo franzino eram as características do destemido cabra do sertão. Ainda jovem, a família de Antônio Dó fugiu da fome e da seca na terra natal, Pilão Arcado, na Bahia. De canoa pelo Rio São Francisco, chegou à cidade mineira que tem o mesmo nome. O sertanejo se tornou fazendeiro até o dia em que se envolveu num conflito de terras e brigou com os coronéis da época. Aí ele ficou revoltado porque cometeram uma injustiça com o irmão dele lá na cidade de São Francisco. A injustiça é praticamente grilagem de terra. Ele ficou revoltado com a situação e foi pedir recurso na cidade de São Francisco, onde achava que ia ter um apoio dos coronéis da região. Na cidade de São Francisco, chegou lá, não teve apoio nenhum, onde ele ficou revoltado com a situação. Os próprios coronéis fizeram uma reviravolta para não apoiá-lo e prenderam ele. Aconteceu até atos de violência que bateu na cara dele, e aí ele achou que foi desonrado. Indignado com a falta de justiça, Antônio Dó passou a juntar jagunços para formar um bando. Os descendentes dos moradores da época, como Dona Maria Santana, cresceram ouvindo os pais contando histórias sobre o cangaceiro, que apesar do sobrenome, não tinha pena de ninguém. Aí chegava numa casa, o povo corria, escondia todo mundo, né, com medo dele. Ele invadia a casa, entrava, se tivesse porco ele matava, se tivesse gado ele matava, arroz nos paióis, que de primeiro eu usava arroz de paió, né? Espanhava muito arroz do povo e saía. E o povo corria da casa, depois que saiu o povo voltava para casa de novo. Dona Valdeci lembra que quando os jagunços chegavam, as famílias se escondiam no mato, até as mulheres grávidas. Com medo da revolta. Muitos ganharam neném lá no cerrado. No meio do mato? No meio do mato, com medo da revolta. Não tem dó, com medo dele. Dona Delfina, 97 anos, tinha apenas 9 quando saiu às pressas para a floresta junto com os pais. Um dia dormia, ele abriu uma pedra para lá, outra para cá, arranjava um paninho, forrava. O que a gente podia levar, levava. Não podia. E a alimentação? E levava as coisinhas, fazia lá. Não podia cozinhar nem feijão, porque demorava fogo aceso, saía muita fumaça, né?
Podia chamar a atenção do bando de Antônio Dó. De longe, vê a fumaça em cima. Perseguido pela polícia, Antônio Dó vivia como nômade, mudava a todo instante. Às vezes, encontrava algum morador que apoiava a revolta e lhe abria as portas. Mas como tinha informantes na polícia, o sertanejo sempre conseguia escapar. Mas na vila de Várzea Bonita, quem ajudou o foragido pagou um preço alto demais. Ao descobrir que alguns moradores de Várzea Bonita tinham protegido Antônio Dó, a polícia decidiu se vingar. Idosos, crianças e mulheres das famílias que deram abrigo ao cangaceiro vieram à força aqui para esta área, onde antes havia um enorme pé de juazeiro. Tiveram que tirar as roupas e caminhar durante horas ao redor da árvore. A cena que o restante da comunidade inteira testemunhou ficou conhecida como a Dança dos Nus. A pública humilhação foi mostrada no cinema na década de 80. Como se não bastasse o explícito constrangimento, a proteção ao bando custou a vida dos que tiveram a ideia. Aqui nesse terreno foram enterrados 10 corpos dos moradores do povoado que deram abrigo, cederam casa e comida durante o período em que Antônio Dó esteve na comunidade. Hoje a propriedade é de seu Salvador, que planta mandioca no antigo cemitério clandestino, também muito usado por Antônio Dó para enterrar numa cova coletiva os policiais que vencia nos tiroteios. 60 polícias enterrados nesse bloco aqui, ó. Teve mais gente ainda? Tem mais gente, fora dos outros pessoal. Hoje existe apenas um parente dele que está vivo. É um sobrinho que se chama Cristino e que nós vamos tentar encontrar agora. Por conta da imensidão de atalhos no meio do nada, só mesmo com a ajuda de quem conhece a região, é possível localizar o último descendente do cangaceiro, que, assim como o tio, vive embrenhado no mato. Depois de meia hora, chegamos. A casa é esta aqui. Vamos ver se o sobrinho de Antônio Dó está. Ô, de casa! Tudo bem? Podemos entrar? Dá licença. Seu Cristino? Oi. Tá bom, seu Cristino? Adeus, estou forte. Como é que vai o senhor? Estou bem, graças a Deus. O senhor tá com quantos anos? Eu nem sei tanto de anos que eu tenho. É muitos. Já perdeu a conta? Já perdi a conta. Prazer te conhecer, viu? Obrigado. Seu Cristino, 97 anos, há mais de 20 ficou cego por conta de uma catarata. Ele era criança quando o pai abria a casa para receber o bando do irmão cangaceiro, que passava vez ou outra. Mas nunca escutou respostas para as dúvidas que a polícia jamais conseguiu esclarecer. E onde o seu tio conseguia a arma? Eu não sei não. Seu Cristino e a mulher hoje recebem os cuidados dos filhos, dispostos a falar cada vez menos sobre o passado sangrento da família. Que tipo de história você escutou do seu tio-avô? Eu quase não sei não, sempre que a gente era mais pequena, é ele que gostava de falar assim, uns pedacinhos, né? Que por exemplo? As histórias que ele sabia, mas eu também não lembro mais não, agora ele ainda lembra. Homem correto que sustentou os filhos no cabo da enxada, seu Cristino não aprova a conduta de Antônio Dó. E o senhor tem orgulho de ser sobrinho de Antônio Dó? O senhor tem orgulho? Não. Mas para não desonrar a família, protege o tio de duas caras. Ora bandido, ora mocinho. O senhor sabe quantas pessoas ele matou? Ele não matou nenhum. Não é o que se comenta na região. Com o tempo, Antônio Dó aplicava a lei da carabina para resolver pendengas de uma justiça tardia. A esposa de Antônio Dó, a viúva nova, começou a se apaixonar por esses novos jagunços, que na verdade eram infiltrantes. Aí ela descobriu o segredo e contar para eles. Então o segredo era, Antônio Dó, para morrer, tinha que estar sem a medalha e sem a capa. A saga terminou numa manhã de 1929. Antônio Dó caminhou por uma trilha no Mato Seco para encontrar a morte aos 70 anos de idade, perto da casa onde vivia. O túmulo de Antônio Dó, que é o famoso túmulo de Antônio Dó. Esse aqui é o túmulo dele? É. Antônio Dó não sabia que estava sendo traído. E a mulher
premeditou o assassinato do próprio marido. Avisou o amante que o sertanejo descansava aqui debaixo desta árvore. O criminoso se aproximou com um pedaço de madeira e acertou a cabeça do rei do cangaço de Minas, enterrado no mesmo local onde morreu. O matador também era um jagunço, considerado o braço direito de Antônio Dó, que pouco depois do crime teve todo o patrimônio roubado pelo bando. Demorou de 2 a 3 dias até enterrar o corpo para depois começar a fazer a partilha dos bens e saber onde é que ele poderia ter guardado também muito diamante e ouro. E acharam o diamante e ouro? Não tem necessariamente achando o ouro e diamante, mas o gado sim. Inclusive no local dele onde foi enterrado aqui, onde estamos presentes, muitas pessoas se passaram depois aqui fuçando, escavando o lugar, porque se falavam que na época que ele foi enterrado, teriam enterrado também os cangaceiros que ficaram com ele, que seriam os amigos dele de fé, teriam enterrado junto com ele ouros e diamante. Os dois traidores, a mulher de Antônio Dó e o assassino, fugiram para Goiás. Nunca foram presos. 86 anos depois da morte do justiceiro, o túmulo dele é um dos mais procurados na região. O pessoal acha que ele foi um mocinho. Ele é considerado como um herói, uma pessoa que se revoltou, né, contra as injustiças e é considerado como um herói. Morreu o mito, nasceu a lenda e ficou a história para sempre no coração do agreste mineiro.